mercado de trabalho estava difícil e não havia muitas oportunidades. A única vaga que conseguiu achar foi em uma empresa de anticoncepcionais e DIUs. Esses dispositivos ajudam a evitar a gravidez, mas também podem ser vistos como abortivos, o que vai contra as crenças mormons de Tom. Um mormon ajudando a desenvolver novos métodos anticoncepcionais? Estava na hora de achar algo novo. Tom sempre se interessou por fazer pão. Enquanto praticava esse hobby, reparou que não havia moedores domésticos bons e baratos para fazer farinha. Desse modo, Tom pôs suas habilidades de engenheiro em ação. Depois de umas experiências com um motor de aspirador de pó de $10, ele bolou um aparelho que moía a farinha mais fina por um preço mais baixo que qualquer coisa então no mercado. O moedor era tão bom que Tom começou a produzi-lo em larga escala. O negócio deu razoavelmente certo, e os experimentos com diferentes métodos de processar alimentos fizeram Tom se interessar por liquidificadores mais genéricos. Pouco depois ele se mudou de volta para Utah para dar início à sua própria companhia de liquidificadores. Em 1995 ele produziu seu primeiro liquidificador doméstico, e em 1999 a Blendec foi fundada. 24. Embora o produto fosse ótimo, ninguém realmente o conhecia. A divulgação era lenta. Por isso, em 2006, Tom contratou George Urai, outro ex-aluno da BYU, como diretor de marketing. Mais tarde, George brincaria que o orçamento de marketing de sua companhia anterior era maior que toda a receita da Blendec. Em um dos primeiros dias no novo emprego, George reparou em uma pilha de serragem no chão da fábrica. Dado que não havia nenhuma construção em andamento, George ficou intrigado. O que estava acontecendo? O que acontecia era que Tom estava na fábrica fazendo o que fazia todos os dias, tentando quebrar liquidificadores. Para testar a durabilidade e potência dos da Blendec, Tom metia tábuas, entre outros objetos, nos liquidificadores e os ligava daí à serragem. George teve uma ideia que deixaria o liquidificador de Tom famoso. Com uma mísera verba de $50, não 50 milhões, nem mesmo 50 mil, George foi comprar bolas de gude, bolas de golfe e um ancinho. Também comprou um jaleco branco para Tom, do tipo usado por cientistas de laboratório. Então colocou Tom em um liquidificador na frente da câmera. George pediu a Tom para fazer exatamente o que havia feito com as tábuas, ver se bateria. Imagine pegar um punhado de bolas de gude e jogar dentro do seu liquidificador doméstico. Não aquelas bolinhas fajutas de plástico ou argila, mas as verdadeiras. As esferas de meia polegada de vidro maciço, tão rijas que conseguem aguentar um carro passando por cima delas. Foi exatamente o que Tom fez. Jogou 50 bolinhas de gude dentro de um liquidificador e pressionou o botão de bater devagar. As bolinhas ficaram furiosamente no liquidificador, fazendo ruídos ratatas semelhantes a uma tempestade de granizo na capota de um carro. Tom esperou 15 segundos e então desligou o liquidificador. Abriu a tampa com cuidado, enquanto jorrava uma fumaça branca lá de dentro, pó de vidro. Tudo que restava das bolas de gude era um pó fino que parecia farinha. Em vez de quebrar com castigo, o liquidificador aqueceu-os músculos. As bolas de golfe foram pulverizadas, e o ancinho foi reduzido a um monte de lascas. George postou os vídeos no YouTube e cruzou os dedos. Sua intuição estava certa. As pessoas ficaram pasmas. Adoraram os vídeos. Ficaram surpresas com a potência do liquidificador e o chamaram de tudo, desde insanamente espantoso a liquidificador definitivo. Algumas nem conseguiam acreditar que aquilo que viam era possível. Outras indagavam o que mais o liquidificador poderia pulverizar. Discos rígidos de computador? Uma espada de samurai? Na primeira semana, os vídeos acumularam 6 milhões de visualizações. Tom e George tinham feito um gol de placa viral. Tom foi em frente batendo de tudo, de isqueiros Bic a controles de Nintendo Wii. Experimentou bastões fluorescentes, CDs de Justin Bieber e até um iPhone. Os liquidificadores Blendec não só demoliram todos esses objetos, como a série de vídeos intitulada Will It Blend? Será que vai bater? Obteve mais de 300 milhões de visualizações. Em 2 anos, a campanha aumentou as vendas do liquidificador no varejo em 700%. Tudo isso a partir de vídeos produzidos com menos de umas poucas centenas de dólares cada. E para um produto que parecia qualquer coisa, menos digno de boca a boca. Um velho liquidificador comum e sem graça. A história da Blendec demonstra um dos principais aspectos do conteúdo contagiante. A viralidade não nasce, ela é produzida. E isso de fato é uma boa notícia. Algumas pessoas são sortudas. Suas ideias ou iniciativas calham de ser coisas que parecem gerar muita excitação e buzz naturalmente. Mas, como mostra a história da Blendec, mesmo produtos e ideias cotidianos e comuns podem gerar bastante boca a boca se alguém descobre o jeito certo de fazer. Independentemente do quão trivial ou sem graça um produto ou ideia possa ser, sempre existe jeito de torná-lo contagiante. Assim sendo, como podemos planejar produtos, ideias e comportamentos que possibilitem que as pessoas falem deles? Estudando a influência social. Meu caminho rumo ao estudo das epidemias sociais foi qualquer coisa, menos direto. Meus pais não eram adeptos de doces ou televisão para os filhos, e em vez disso, davam-nos recompensas educativas. Lembro que fiquei especialmente entusiasmado em um Natal ao ganhar um livro de enigmas de lógica que explorei sem parar ao longo dos meses seguintes. Essas experiências fomentaram um interesse por matemática e ciências, e após fazer um projeto de pesquisa na escola secundária sobre hidrologia urbana, como a composição da bacia de um curso d'água afeta sua forma, fui para a faculdade pensando que me tornaria engenheiro ambiental. Mas aconteceu uma coisa engraçada na faculdade. Enquanto assistia a uma de minhas aulas sérias de ciências, comecei a indagar se poderia aplicar o mesmo conjunto de ferramentas para estudar fenômenos sociais complexos. Sempre gostei de observar as pessoas e quando acontecia de ouvir TV, gostava mais por causa dos anúncios do que dos programas. Mas percebi que, em vez de apenas devanear de forma abstrata sobre por que as pessoas faziam coisas, eu poderia aplicar o método científico para descobrir as respostas. As mesmas ferramentas de pesquisa usadas na biologia e na química poderiam ser utilizadas para entender a influência social e a comunicação interpessoal. Assim, comecei a fazer cadeiras de psicologia e sociologia e me envolver em pesquisas sobre como as pessoas percebem a si mesmas e os outros. Uns anos depois, minha avó me mandou a resenha de um novo livro que achou que eu poderia considerar interessante. Chamava-se The Tipping Point. Adorei o livro e li tudo relacionado a ele que consegui achar. Mas continuava frustrado com uma questão singular. As ideias daquele livro eram espantosamente poderosas, mas basicamente descritivas. Com certeza algumas coisas pegam. Mas por quê? Qual comportamento humano subjacente impulsiona esses resultados? Eram perguntas interessantes que precisavam de respostas. Decidi começar a procurá-las. Depois de concluir meu PhD e de mais de uma década de pesquisa, descobri algumas respostas. Passei os últimos 10 anos, mais recentemente como professor de marketing da Wharton School na Universidade da Pensilvânia, estudando o assunto e questões relacionadas. Com um conjunto incrível de colaboradores, examinei coisas como item porque certos artigos do New York Times ou vídeos do YouTube tornam-se virais, item porque alguns produtos conseguem mais boca a boca, item porque certas mensagens políticas se propagam, item quando e porque nomes de bebê pegam ou caem em desuso, item quando a publicidade negativa atua para aumentar as vendas em vez de diminuir
Analisamos os nomes de bebês que foram mais usuais durante centenas de anos, milhares de artigos do New York Times e milhões de compras de carros. Passamos milhares de horas coletando, codificando e analisando tudo, de marcas e vídeos do YouTube a lendas urbanas, resenhas de produtos e conversas cara a cara. Tudo com o objetivo de entender a influência social e o que impulsiona certas coisas à popularidade. Há poucos anos comecei a dar um curso em Wharton chamado Contagiante. A premissa era simples. Quer atue em marketing, política, engenharia ou saúde pública, você precisa entender o que faz seus produtos e ideias pegarem. Gerentes de marca querem que seus produtos causem mais buzz. Políticos querem que suas ideias difundam-se entre a população. Agentes de saúde querem que as pessoas cozinhem em vez de comer fast food. Centenas de estudantes, MBAs e executivos assistiam às aulas e aprenderam como a influência social impulsiona o sucesso de produtos, ideias e comportamentos. Com muita frequência eu recebia e-mails de gente que não conseguia assistir às aulas. Essas pessoas tinham ouvido um amigo falar a respeito e gostado do material, mas tinham problema de horário ou não haviam ficado sabendo a tempo. Por isso perguntavam se havia um livro que pudessem ler para ficar por dentro do que haviam perdido. Com certeza existem alguns livros ótimos por aí. The Tipping Point é uma leitura fantástica. Porém, embora esteja recheado de histórias divertidas, a ciência avançou bastante desde que foi lançado há mais de uma década. Made 2 Stick de Chip e Dan Health é outro dos meus favoritos. Revelação total. Chip foi meu mentor na pós-graduação, de modo que o fruto não cai longe do pé. Entrelaça histórias engenhosas com pesquisa acadêmica sobre psicologia cognitiva e memória humana. Todavia, embora o livro dos Atkins enfoque em fazer as ideias grudarem, fazer com que as pessoas se lembrem delas, trata menos de como fazer produtos e ideias se espalharem, ou fazer com que as pessoas passem-nos adiante. Assim, sempre que as pessoas pediam para ler alguma coisa sobre o que impulsiona o boca a boca, eu as direcionava para vários textos acadêmicos que eu e outros havíamos publicado sobre o assunto. Inevitavelmente, algumas pessoas mandavam outro e-mail para agradecer e também para pedir algo mais acessível. Em outras palavras, algo que fosse rigoroso, mas menos árido que os típicos artigos abarrotados de jargões publicados em jornais acadêmicos. Um livro que lhes fornecesse princípios baseados em pesquisa para entenderem o que faz as coisas pegarem. Este aqui é o livro. Os 6 princípios do contágio. Este livro explica o que torna um conteúdo contagioso. Por conteúdo, me refiro a histórias, notícias e informação, produtos, ideias, mensagens e vídeos. Tudo, desde angariação de fundos pela estação de rádio pública local a mensagens sobre sexo seguro que estamos tentando passar a nossos filhos. Por contagioso, quero dizer provável de se espalhar, de se difundir de uma pessoa para outra por boca a boca e influência social, de ser falado, compartilhado ou imitado por consumidores, colegas de trabalho e eleitores. Em nossa pesquisa, eu e meus colaboradores notamos certos temas ou atributos comuns a uma série de conteúdos contagiantes. Uma receita, por assim dizer, para deixar produtos, ideias e comportamentos mais propensos a se tornar populares. Veja o Wheat Blend e o sanduíche de filé com queijo de $100 da Barclay Prime. Ambas as histórias evocam emoções como surpresa ou espanto. Quem pensaria que um liquidificador poderia despedaçar um iPhone todinho ou que um sanduíche de filé com queijo pudesse custar qualquer coisa próxima de $100. Ambas as histórias são notáveis, de modo que fazem aqueles que as contam parecer descolados. E ambas oferecem informação proveitosa. É sempre útil conhecer produtos que funcionam bem ou restaurantes que têm uma comida maravilhosa. Assim como as receitas de doces com frequência pedem açúcar, acabamos encontrando os mesmos ingredientes em anúncios que se tornaram virais, notícias que compartilhamos ou produtos que geraram muito boca a boca. Depois de analisar centenas de mensagens, produtos e ideias contagiantes, notamos que os mesmos 6 ingredientes ou princípios com frequência estavam ativos. 6 passos-chave, 25 como eu chamo, que fazem com que as coisas sejam faladas, compartilhadas e imitadas. Princípio 1. Moeda social. Que impressão as pessoas causam ao falar sobre um produto ou ideia? A maioria prefere parecer esperta em vez de burra, rica em vez de pobre e descolada em vez de panaca. Assim como as roupas que vestimos e os carros que dirigimos, aquilo que falamos influencia o modo como os outros nos veem. É a moeda social. Saber de coisas bacanas, como um liquidificador que pode despedaçar um iPhone todinho, faz as pessoas parecerem sagazes e antenadas. Assim, para fazer com que as pessoas falem, precisamos elaborar mensagens que as ajudem a atingir essas impressões desejadas. Precisamos encontrar nossa notabilidade interior e fazer com que as pessoas se sintam por dentro do que se passa. Precisamos alavancar uma mecânica de jogo para dar às pessoas formas de alcançar símbolos de status visíveis que elas possam mostrar aos outros. Princípio 2. Gatilhos. Como lembramos as pessoas de falar sobre nossos produtos e ideias? Gatilhos são estímulos que incitam as pessoas a pensar em coisas relacionadas. Manteiga de amendoim nos faz lembrar de geleia, e a palavra cachorro nos recorda a palavra gato. Se você mora na Filadélfia, ver um sanduíche de filé com queijo pode fazer lembrar daquele de $100 da Barclay Prime. As pessoas com frequência falam do que quer que lhes venha à cabeça, portanto, quanto mais as pessoas pensarem em um produto ou ideia, mais ele será falado. Precisamos planejar produtos e ideias que sejam frequentemente acionados pelo ambiente e criar novos gatilhos ligando-os às sugestões prevalentes naquele ambiente. O top of mind acaba na ponta da língua. Princípio 3. Emoção. Quando nos importamos, compartilhamos. Assim como podemos elaborar mensagens e ideias que façam as pessoas sentir algo. Conteúdo naturalmente contagiante em geral evoca algum tipo de emoção. Liquidificar um iPhone é surpreendente. Um potencial aumento de imposto é enraivecedor. Coisas emocionais com frequência são compartilhadas. Assim, em vez de martelar sobre a função, precisamos enfocar as sensações. Mas, conforme discutiremos, algumas emoções aumentam o compartilhamento, ao passo que outras na verdade o reduzem. Por isso, precisamos escolher as emoções certas para evocar. Precisamos atear fogo. Às vezes, até mesmo emoções negativas podem ser úteis. Princípio 4. Público. As pessoas conseguem ver quando os outros estão usando nosso produto ou se engajando no comportamento desejado por nós? A famosa frase, o macaco vê, o macaco faz, captura mais do que a tendência humana para imitar. Também nos diz que é difícil para o macaco copiar algo que não pode ver. Tornar as coisas mais observáveis facilita que sejam imitadas, o que aumenta a probabilidade de ficarem populares. Desse modo, precisamos tornar nossos produtos e ideias mais públicos. Precisamos planejar produtos e iniciativas que se anunciem por si mesmos e criem resíduo comportamental que perdure mesmo depois de as pessoas terem comprado o produto ou adotado a ideia. Princípio 5. Valor prático. Como podemos elaborar conteúdo que pareça útil? As pessoas gostam de ajudar os outros, portanto, se pudermos mostrar que nossos produtos ou ideias vão poupar tempo, melhorar a saúde ou economizar dinheiro, elas vão divulgar. Mas, tendo em vista o quanto as pessoas são inundadas por informação, precisamos fazer nossa mensagem sobressair-se. Precisamos entender o que faz alguma coisa parecer uma oferta especialmente boa. Precisamos realçar o valor incrível do que oferecemos em termos monetários e outros. E precisamos embalar nosso conhecimento e competência de modo que as pessoas possam passá-los adiante facilmente.
Princípio 6. Histórias em que narrativa mais ampla podemos envolver nossa ideia? As pessoas não compartilham apenas informação, elas contam histórias. Mas, assim como o conto épico do cavalo de Troia, as histórias são recipientes que portam coisas como moral e lições. A informação viaja disfarçada do que parece conversa fiada. Assim, precisamos construir nossos cavalos de Troia, embutindo nossos produtos e ideias em histórias que as pessoas queiram contar. Mas precisamos fazer mais do que apenas contar uma bela história. Devemos tornar a viralidade valiosa. Precisamos tornar nossa mensagem tão intrínseca à narrativa a ponto de as pessoas não poderem contar a história sem ela. Esses são 6 princípios do contágio, produtos ou ideias que contenham moeda social, dotados de gatilhos e emoção, sendo também públicos com valor prático e envolvidos por histórias. Cada capítulo enfoca um desses princípios. Os capítulos reúnem pesquisas e exemplos para mostrar a ciência por trás de cada princípio, e como indivíduos, companhias e organizações aplicaram os princípios para ajudar seus produtos, ideias e comportamentos a pegar. Esses princípios podem ser compactados em um acrônimo, reunidos a Grafia STEPS 26. Pense nesses princípios como 6 passos para elaborar conteúdo contagiante. Esses ingredientes levam as ideias a serem faladas e terem sucesso. As pessoas falaram sobre o sanduíche de filé com queijo de $100 da Barclay Prime, porque ele proporcionou moeda social, tinha um gatilho, a alta popularidade do sanduíche de filé com queijo na Filadélfia, emoção, muito surpreendente, valor prático, informação útil sobre uma churrascaria de alto nível, e veio envolvido em uma história. Realçar esses componentes em mensagens, produtos ou ideias aumenta a probabilidade de que se espalhem e fiquem populares. Espero que a organização dos princípios dessa forma facilite sua lembrança e uso. 27. O livro foi planejado com 2 públicos, sobrepostos, em mente. Você sempre pode ter se perguntado por que as pessoas fofocam, por que conteúdos online tornam-se virais, por que os boatos se espalham ou por quê. Todo mundo sempre parece falar sobre certos assuntos em volta do bebedouro. Falar e compartilhar são alguns de nossos comportamentos mais fundamentais. Essas ações nos conectam, nos moldam e nos fazem humanos. Este livro lança luz sobre os processos psicológicos e sociológicos subjacentes por trás da ciência da transmissão social. Este livro também foi elaborado para pessoas que querem que seus produtos, ideias e comportamentos se espalhem. Indústrias e companhias, grandes e pequenas, querem que seus produtos tornem-se populares. O café do bairro quer mais frequentadores, os advogados querem mais clientes, salas de cinema querem mais público, e blogueiros querem mais visualização e compartilhamento. Entidades sem fins lucrativos, legisladores, cientistas, políticos e muitos outros segmentos também possuem produtos ou ideias que querem que peguem. Museus querem mais visitantes, abrigos de cães querem mais adoções e conservacionistas querem mais gente mobilizada contra o desmatamento. Quer você seja gestor em uma grande companhia, um pequeno empresário tentando aumentar a visibilidade, um político concorrendo a um cargo ou um agente de saúde tentando fazer uma divulgação, este livro vai ajudá-lo a entender como tornar seus produtos e ideias mais contagiantes. Ele proporciona uma estrutura e um conjunto de técnicas aplicáveis específicas para ajudar a informação a se espalhar e para produzir histórias, mensagens, anúncios e informação de modo que as pessoas compartilhem, independentemente de essas pessoas terem 10 amigos ou 10 mil e serem conversadoras e persuasivas ou quietas e tímidas. Este livro oferece ciência de ponta sobre como o boca a boca e a transmissão social funcionam, e você pode alavancá-los para fazer seus produtos ou ideias terem sucesso. www.ecom.ux.edu/tilted/corsis/sc1f07/restaurante-saiu.pdf 2 retirado da página da Barclay Prime no Yelp, http://www.yelp.com/Barclay Prime Filadélfia. 3 Shane, Scott, 2008, Startup Failure Rates The Real Numbers, Small Business Trends, 28 de abril, http://samobistrands.com/2008/04/startup-failure-rates.html. 4. Quando uso a palavra viral neste livro, refiro-me a algo que tem a maior probabilidade de se propagar de uma pessoa para outra. A analogia com doenças é boa, mas só até certo ponto. As doenças também se propagam de uma pessoa para outra, mas uma diferença-chave é o comprimento esperado da cadeia de transmissão. Uma pessoa pode facilmente ser a primeira a propagar uma doença que se espalhe para poucas pessoas, e a seguir para mais umas poucas pessoas, e assim por diante, até um grande número de pessoas ter sido infectado unicamente devido ao indivíduo inicial. Entretanto, essas cadeias longas podem ser menos comuns com produtos e ideias. Goel, Watts e Goldstein, 2012. As pessoas com frequência compartilham produtos e ideias com outras, mas a probabilidade de uma pessoa gerar uma cadeia extremamente longa pode ser pequena. Assim, quando digo que fazer X tornará uma ideia mais viral, por exemplo, quero dizer que será mais provável que se propague de uma pessoa para outra, independentemente de que isso vá por fim gerar uma cadeia longa ou infectar uma população inteira. 5 Vermel, Matais R, Simine Vaziri, Naira Ramirez Esparza, Richard B, Slateri James W. Pennebaker, 2007, Arwin Urili Mortal Cative Demen Science 317, 82. 6 Verkeller, Ed Barak Libai, 2009, A Holistic Approach to the Measurement of WOM, apresentação na Isomar Worldwide Media Measurement Conference, Estocolmo, 4 a 6 de maio. 7 Vetruzol, Michael, Randolph, Bucklin e Cohen Palvels, 2009, Effects of Word of Mouth versus Traditional Marketing, Findings from a Internet Social Network Insight, Journal of Marketing 73, setembro, 90, 102. 8 Vergodes, David e Dina Maislin, 2009, Firm Created Word of Mouth Communication, Evidence from a Field Study Marketing Science 28, número 4, 721, 39. 9 Chevalier, Judith e Dina Maislin, 2006, The Effect of Word of Mouth Salles, Online Book Reviews, Journal of Marketing Research 43, número 3, 345 e 54. 10 Ingar, Haguron, Christoph Vandenbult e Thomas W. Valente, 2011, Opinion Leadership and Social Contagion in New Product Fusion Marketing Science 30, número 2, 195 e 212. 11 Christakis, Nicholas e James Fowler, 2009, Connected, The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives, Nova York, Little, Brown & Company. 12 Stephen, Andrew e Jeff Galak, 2012, The Effects of Traditional and Social. Earne Media On Salles, A Study of a Microlane Marketplace, Journal of Marketing Research 49, número 5, 624-639, Truzol, Bucklin e Palvels, Effects of Word of Mouth versus Traditional Marketing. 13 Schmidt, Philip, Bernskiera e Christoph Vandenbult, 2011, Referral Programs and Custom Evalue, Journal of Marketing 75, janeiro, 46 e 59. Ver também http://tcrunches.com/201/1/27/social, if pro if y, people like to follow the crowd.
14 Eridon, Corey, 2011, 25 billion pieces of content get shared on Facebook Montre, HubSpot blog, 2 de dezembro, http://blog.blogbar/tab/6307/bid/63007/29407/25 pieces content get shared on Facebook Montre, infographic.spx. 15 Este livro oferece uma perspectiva realmente boa sobre a importância dos comentários cara a cara. Keller, Ed Bradfy, 2013, The Facito Facebook, Why Real Relationships Ruling, a Digital Marketplace, Nova York, Free Press. 16 Ver http://news.cnet.com/8301-102-3/1042101-6-93.html. 17 Arthur, Charles, 2009, average Twitter user has 126 followers, and only 20% of users go via website, The Guardian, 29 de março, http://www.theguardian.co.uk/technology blog 2009 junho 29, Twitter users average API traffic. 18 Ao ponderar qual boca a boca, online ou offline, será mais eficiente, pense também onde a ação desejada tem lugar. Se você está tentando fazer com que as pessoas vejam um site, a primeira opção é ótima porque a ação desejada está a apenas um clique de distância. O mesmo se aplica a produtos ou comportamentos offline. Boca a boca online sobre um molho para massas é ótimo, mas as pessoas precisam se lembrar de comprá-lo quando estiverem de fato na loja, de modo que o boca a boca offline possa ser ainda melhor. Pense também se onde as pessoas fazem pesquisas antes de comprar. Embora a maioria das pessoas compre carros offline, elas pesquisam bastante online e podem tomar a decisão antes mesmo de entrar na concessionária. Nesses casos, o boca a boca online pode influenciar na decisão. 19 Ver http://articles.business-insider.com/2009-05-20tech30027787 Vídeos, viral, hits. 20 Gladwell, Malcolm, 2000, The Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference, Nova York, Little, Brown. 21 Keller, Ed John Belry, 2003, The Influentials, One American, Intentels The Other Nine How to Vote, Where to Eat and What to Buy, Nova York, Free Press. 22 Atualmente existe pouca evidência empírica de que as pessoas que possuem mais laços sociais ou são mais persuasivas têm impacto maior naquilo que vira moda. Verbach, Eitan, Jake Hoffman, Winter Amazon e Duncan J. Watts, 2011, Everyone's a Influencer. Quantifying Influence on Twitter Proceeds of the Fourth International Conference on Web Search and Data Mining, Hong Kong. Ver também Watts, Duncan J. e Peter S. Dodds, 2007, Networks, Influence and Public Opinion Formation. Journal of Consumer Research 34, número 4444158. Pense sobre a última história que alguém lhe contou e você passou adiante. Você fez isso porque a pessoa que lhe contou era muito popular? Ou porque a história em si era engraçada ou surpreendente? Pense sobre as últimas notícias que alguém lhe mandou e que você repassou para outra pessoa. Você teve essa iniciativa porque a pessoa que lhe mandou era especialmente persuasiva? Ou porque você conhecia mais alguém que poderia ficar interessado pela informação contida na história? Nesses e na maioria dos casos, a força motriz por trás do boca a boca é a mensagem, não o mensageiro. 23 Sauer, Patrick J. 2008, Confessions of a Viral Video Superstar, Revista Inc. 19 de junho. Vá a http://jonaberger.com para ver Tom triturando um iPhone. 24 Ver http://dontcharteching.com/20072/03/will-it-blend-gets-blendec-dwsj e http://magazine.by.edu. Act igual view e é igual 2391 para algumas boas discussões sobre os primeiros anos da Blendec. 25 Em inglês, Six Steps, sigla com as iniciais dos 6 princípios básicos que remete a Steps Passos, NT. 26 Steps refere-se aos termos em inglês social currency, moeda social, triggers, gatilhos, emotion, emoção, public, público, practical value, valor prático, e stories, histórias. O acrônimo é um trocadilho com o termo steps, passos, NT. 27 Note, entretanto, que a analogia da receita não funciona em um aspecto. Ao contrário de uma receita, nem todos os 6 ingredientes são exigidos para tornar